E aí, estamos aqui já no escritório, né? Já desde cedo. Agora são 3h05 da tarde. Já fomos ao banco, já orientamos clientes. E estamos aqui, né? Prometi para falar um pouquinho da alienação parental. Vou estar trazendo esse tema que é tão delicado, que é tratado pelo direito de família. Porque a gente vai considerar os efeitos psicológicos e emocionais negativos que pode provocar na relação entre pais e filhos. Então é importante a gente salientar isso. Então a prática, né, da alienação parental, ela caracteriza por toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, provida, né, ou induzida por um dos pais, ou até mesmo pelos avós, ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, né? Guarda, vigilância, ou qualquer que seja, dessa forma que vai introduzir psicologicamente essa alienação, que é a descaracterização do poder familiar, tanto do pai quanto da mãe, denegrindo muitas das vezes a imagem, o relacionamento que essa criança, esse adolescente possa ter. Então, o objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou adolescente com um dos genitores. Então, a alienação parental fere isso. Portanto, né, o direito fundamental. Qual que é o direito fundamental da criança e do adolescente? A convivência familiar saudável. É isso que necessita. É isso a gente vale frisar. Que nessa situação, quando nós vemos, quando um filho ele está sob a guarda do pai, da mãe, do avô ou de uma outra pessoa que tenha essa autoridade, esse poder, é necessário que ambas as partes, no contexto todo familiar, que seja uma convivência saudável, para não caracterizar a alienação parental que está prevista, é uma prática que está prevista e que é banida, que não pode acontecer. Então é isso que a gente deve salientar. Vou falar depois como a gente pode identificar a alienação parental. E vamos falar como que a gente faz para identificar essa possível prática, nessa situação de alienação parental. Observar os comportamentos, né? Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente está falando de algo que é psicológico, que é social, que é a forma, né, que a criança e o adolescente se comporta. Temos que, né, ver esse comportamento tanto dos pais, dos avós, dos responsáveis, quanto dos filhos, né, que pode indicar a ocorrência dessa prática. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais como ansiedade, nervosismo, depressão, agressividade, entre outros, né, que podem ser indicativos que a situação da alienação parental está ocorrendo. No caso dos pais, avós ou responsáveis, a legislação aponta algumas características que podem caracterizar. A gente vai ver isso no próximo vídeo. E a gente vai ver o seguinte: olha, as práticas que são capazes, né, de configurar a alienação parental, a legislação vai prever as seguintes condutas: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou a maternidade, a dificuldade do exercício da autoridade parental. E a gente está falando aí de tanto da guarda compartilhada ou da guarda unilateral. Ambos os pais têm o direito de exercer essa paternidade ou a maternidade, ter essa autoridade parental que envolve a criança ou adolescente. Uma outra característica, dificuldade do contato com a criança ou adolescente com um dos genitores. Quando eu falo que eu não quero caracterizar aqui, tem muitos casos que a mãe fica com a guarda ou que também que o pai fica com a guarda. Então a gente tem que frisar isso. Então, às vezes, situações que vai dificultando o contato de um dos genitores com a criança ou com o adolescente. Isso caracteriza a alienação parental? Sim, caracteriza. Então, omitir deliberadamente, né, os genitores informações pessoais relevantes à criança ou adolescente. Então, e são coisas que vai, né, inclusive, né, em relação a essas informações escolares, informações sobre a saúde da criança ou adolescente, informações médicas, alterar o endereço. A gente às vezes pode ter situações que pais que moram em cidades diferentes, que pode alterar o endereço e não haver essa comunicação. Apresentar às vezes falsa denúncia, né, às vezes contra o genitor, contra familiares, contra os avós. Então são essas situações que nós precisamos estar vendo, são coisas frequentes que pode estar acontecendo e caracterizando. E que eu quero chamar a atenção?
Nessas condutas, que essas brigas que acontecem às vezes no término de um relacionamento, do término de um casamento, ou de uma gravidez que às vezes não tem o segmento aí afetivo com o genitor, aí sim, quem acaba sendo prejudicado é essa criança, é esse adolescente. Então tem que ser identificado, tem que ter as medidas que possa, né, ser tomadas. E a gente tem que perceber isso, que independente da relação do casal, estabelecer em si uma dissolução do casamento, da união estável, do que seja, a criança ela tem o direito de manter preservado o relacionamento com os pais. Então é isso que eu quero frisar. A criança ela tem o direito, a gente está aqui, a legislação está para salvaguardar o direito da criança a essa convivência familiar sadia. Eu quero quero resguardar isso. Então, o direito ele vai proteger a criança contra os conflitos, desavenças do casal, impedindo eventuais disputas que afetam o vínculo entre pais e filhos. É muito importante a gente ver isso, é muito importante tratar esse tema com carinho, né? A figura dos pais geralmente é a principal referência da criança em termos de sociedade para os filhos, e muitas situações de alienação parental deterioriza essa imagem. Então é importante que isso causa um impacto muito importante na relação filial, também na formação da criança como pessoa, no aspecto intelectual, no aspecto cognitivo, social dessa criança e muito mais além, meus amigos, emocional. Então vamos ficar atento e não colocar os nossos filhos, a criança ou adolescente, nessa situação que só vai prejudicar. Falo isso como advogado, falo isso como pai, falo isso como professor, quero trazer essa informação aqui no nosso canal.